Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela se define como gestora de projetos criativos. E não é por menos. Desde 2005, esteve à frente de inúmeros eventos de pequeno, médio e grande portes ligados ao cenário cultural baiano, todos movidos pela criatividade. Isso sem falar nos diversos shows que produziu, shows de importantes nomes da música brasileira. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Lídice Berman, também conhecida como Lil Berman. Seja bem-vinda. Obrigada, Jefferson. Deixa eu só citar alguns dos eventos em que você esteve à frente. Coreto Hype, Movimento Hotspot, Conexão Vivo Bahia, Surf Reggae Tour, Sarau do Brown, Festival de Jazz do Capão, Projeto Noite de Santo Amaro, shows, alguns dos que você produziu, de nomes como Gilberto Gil, Adriana Calcanhoto, Lenine, Zeca Pagodinho, Mariane de Castro, Gal Costa, todos eventos que mexem certamente com a criatividade e com o compromisso de, ao mesmo tempo, de serem atuais e criativos. De onde que vem tantas ideias? Qual é a fonte para tantas ideias borbulhando nessa cabeça, Lídice? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de participar, desse programa. E a criatividade sempre foi a mola propulsora da minha vida. E eu venho de uma família de empreendedores tradicionais, mas a arte sempre bateu muito forte dentro da minha essência, né? Então, acompanhando muito o empreendedorismo da minha família, eu comecei a buscar conexões onde eu pudesse estar compondo criatividade com empreendedorismo. E eu acho que essa inspiração da criatividade veio muito da minha família, né? Que apesar de não ser uma família de artistas, mas de empreendedores, e eu fui a responsável por trazer a conexão com a arte aí nessa família. Quando é que você se descobriu, quando que você exatamente se descobriu gestora de projetos criativos? Bom, eu passei por muitas empresas, por muitas trajetórias e escritórios e precisei trilhar realmente um caminho de muitos anos, né? Tem 15 anos aí de estrada, mas há 5 anos, mais ou menos 5 anos atrás, eu entendi que eu estava preparada, quer dizer, pronta a gente nunca está, né? Mas estava me sentindo mais preparada para fazer a gestão de um projeto, que eu ainda não sabia qual seria esse projeto, que fosse um projeto onde eu estivesse completamente envolvida em todo o processo de construção desse projeto, né? Desde a construção da ideia até o planejamento, a execução e depois, né, a manutenção desse projeto. Então, em 2012, acredito eu, é um pouco mais do que isso, foi quando a gente montou um coletivo de empreendedores criativos em busca da sustentabilidade dos seus projetos. Quando a gente fala em criatividade, pode ser que muita gente pense, criatividade a gente tem aqueles insights, se permite numa mesa de bar, ficar dando espaço para novas ideias, mas eu imagino que não seja necessariamente assim, principalmente nessa correria nossa do dia a dia, reuniões, enfim, essa correria típica nossa do dia a dia. É importante ter um modelo de gestão criativa. E aí eu te pergunto, que modelo seria esse e quais qualidades, quais características que um modelo de gestão deve estimular para novas ideias, para a criatividade em geral? Bom, então, eu acredito que todo mundo tem a criatividade dentro de si, né? Ela precisa ser estimulada, precisa ser incentivada. Então, eu parto do princípio que todo mundo pode ser criativo. Em relação a de que forma a gente pode estimular a criatividade da gente, eu acho que vai muito do propósito de cada um, né? E do que inspira. Então, assim, eu estou sempre conectada com muita informação. Acho que a gente vive num mundo hoje onde a velocidade da informação ajuda isso, né? Então, se você sabe administrar isso bem dentro de você, você consegue utilizar isso a seu favor e colocar a criatividade para funcionar. E aí eu me inspiro muito, eu faço muitas pesquisas. Eu acredito que o Instagram é uma ferramenta que não é só para você estar ali postando foto bonitinha, mas ela é também uma ferramenta de pesquisa que abre muito a sua mente, faz conexões e você consegue, né, descobrir pessoas criativas, projetos criativos e se inspirar com esses projetos. E quando a gente fala de uma gestão criativa, na minha cabeça eu penso, a gente tem prós e contras, né? Óbvio.
Quando eu penso nos pontos positivos de uma gestão, eu penso que quando a gente faz uma gestão criativa, a gente precisa ter um planejamento muito sério e seguir um planejamento estratégico muito sério, porque essa liberdade toda do empreendedor e do gestor, se você não administra bem, você se perde no meio do caminho. Então, o planejamento é muito importante para uma gestão de modelo criativo, né? Planejamento para uma gestão em geral. Em geral. Agora, por ser uma gestão criativa, um planejamento próprio nesse sentido? Não, eu não acredito em manuais com normas e procedimentos assim de uma gestão, de um modelo de gestão criativa. Eu acho que a gente vive num momento onde as coisas são muito orgânicas. E eu acredito muito nesse modelo mais orgânico de você ir entendendo o que está acontecendo e realizando a partir daquilo ali o que você precisa resolver. E aí, organicamente, você vai entendendo tudo o que está acontecendo. Mas na busca pela criatividade, por novas ideias, você se planeja, por exemplo, ao longo de uma semana? Você tem tarefas específicas para estimular essa criatividade? Sim, você falou aí sim, na busca da informação, sim, não é? Que você está sim. sempre pesquisando, certamente é um dos recursos que você utiliza. A gente precisa estar dentro do nosso planejamento, a gente está sempre construindo novas ideias, né? E através também da resolução dos problemas diários que a gente tem, a gente vai buscando a criatividade como solução. Porque na minha trajetória eu nunca tive grandes oportunidades de investimentos. Você tem um investidor que pega e fala assim, tem uma ideia, eu vou investir na sua ideia. Não, eu nunca vivi isso. Às vezes a criatividade é exatamente para viabilizar... Solucionar. A criatividade sempre foi, quando eu digo que ela é mola mesmo, ela é mola propulsora e ela é ferramenta essencial na minha vida, porque se eu não tivesse criatividade, com certeza eu não teria viabilizado muitos dos meus projetos. Criatividade para ter as ideias. Criatividade para ter as ideias, para conseguir a viabilização das ideias, criatividade para unir pessoas, né, que se conectassem com aquele projeto. Então, a criatividade ela está sempre presente na minha vida, né? E com a participação de muitas pessoas, Muitas. Você falou agora há pouco, né, que todo mundo tem a sua capacidade de exercitar a criatividade. Isso. Agora, quando ocorre com a troca, com a participação de uma equipe, de colaboradores, você acha que a criatividade... Sim. Acho que o começo da minha história foi dessa maneira, né? Foi a reunião de empreendedores, de produtores criativos que queriam dividir um espaço físico e assim dividir projetos, possibilidades de contratos, né? De projetos. Então, assim, a minha essência vem da coletividade. Né? E eu encontrei na pessoa do meu sócio, que é Breno, né? Que é uma pessoa completamente diferente de mim. A gente conseguiu conectar, né, nas diferenças o papel de cada um. Então, eu estou sempre trazendo oportunidades, trazendo pessoas, trazendo experiências e ele está operacionalizando e contribuindo também, claro, né? Contribuindo e sendo meio que o advogado do diabo, aquela pessoa que fala, calma lá, senão eu vou que nem um trator, né? E aí, nessa trajetória, muita gente importante, né, passando pela nossa vida e construindo isso junto com a gente, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, hoje a gente tem um negócio que é um empreendimento colaborativo, onde tem mais de 200 marcas reunidas e essas marcas ajudam a gente a construir esse negócio, né? Que é um modelo de negócio novo também, é criativo e é novo, então não existe um manualzão assim, tipo, como você vai empreender numa loja colaborativa, né? Essas regras, essas coisas todas, elas vieram de forma orgânica e construídas coletivamente. Só para ficar bem claro, uma loja colaborativa, um modelo colaborativo é exatamente aquele que abre espaço para a participação de várias pessoas de áreas diferentes. De certa forma, com um objetivo comum, não é isso? Na verdade, eu brinco que são muitos sonhos, né? São pessoas que têm histórias de vidas diferentes, que por alguma razão perderam seu emprego e começaram a empreender, ou a filha adoeceu e naquele momento que estava ali no hospital começou a empreender de alguma forma. Então, você trabalhar com a expectativa dessas pessoas é uma responsabilidade muito grande e a gente tem consciência disso. E a loja colaborativa, ela vem para dar oportunidade para aqueles empreendedores pequenos, né? E que não tem condição de estar num ponto fixo com todas as despesas, todas as amarras, todas as burocracias. Você está falando de uma loja que funciona no Shopping Bela Vista, em Salvador, exatamente, não é isso? Esse que ano reúne quantas marcas? Mais de 200 marcas. Na realidade, o Shopping Bela Vista, ele foi visionário, assim, né? No sentido de identificar o projeto da gente de rua como um projeto interessante e fazer o convite e puxar a gente para dentro do shopping. E quando a gente entrou, a gente falou, meu Deus, como a gente vai trazer a vibe da rua, né? O estilo da rua para dentro de um shopping? Foi um desafio.
E hoje essa loja que já passeou, eu brinco que nós nos especializamos em abrir lojas colaborativas em tempo recorde com 0 de investimento. Todo mundo quer ter essa criatividade, viu? Não é com 0 de investimento. A produtora Coreto Criativo, né? Que você está à frente dela desde 2015. Exatamente. Essa loja colaborativa é uma das... É um dos braços, resultados, um dos desdobramentos, né? Sim. Essa loja, que é a Coreto Criativo, hoje ela está em uma outra localização dentro do Shopping Bela Vista. Ela tem uma área só especializada para criança, uma área para o adulto, um pub e uma espécie de hub, onde os próprios empreendedores e o público em geral podem ir lá, abrir seu computador, sentar, fazer reunião, né, utilizar como um cowork, fazer negócios, e dessa forma a gente vai conectando pessoas e novos negócios vão surgindo. E a coisa vai se sustentando, né? Dessa forma. Certamente muita gente ficou curiosa, poxa, como é que se coloca em prática um projeto como esse? Como é que viabiliza-se um projeto com custo zero? Ou pelo menos com essa pretensão, não é? De minimizar os custos. Isso. Vamos continuar com esse papo, então? Leo Berman, ou Lidse Berman, como queira. Já já a gente volta aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Já estamos de volta, Bahia da Gente, nossa convidada Lidse Berman, ou Leo Berman, como queira. Você estava falando mais cedo que o tino do empreendedorismo, não é, surgiu na sua vida em família. Você já desde 2005, né, há 15 anos envolvida com projetos e sempre eventos mais ligados à rua, não é, eventos voltados para o público em geral e tal. E agora você está com uma experiência, de certa forma, nova, que é essa loja colaborativa num shopping. Como é que se dá essa migração e como é que você enxerga essa nova experiência? Porque um ambiente de shopping bem diferente de um ambiente de rua. Verdade. Na realidade, a gente foi para o shopping quando a gente já tinha circulado bastante nas ruas de Salvador, né? Então, assim, vivenciar a rua foi um primeiro passo para ter esse desdobramento de depois vir a pertencer a um shopping, né? Apesar de que eu já tenho um histórico familiar, né, com franquia e com negócios também dos meus pais, então eu já conhecia como funcionava um shopping, ter uma loja no shopping. E confesso para você que era a última coisa na vida que eu pensava em retomar. Isso porque a rua mexia mais com você? Porque a rua a gente vivencia, a gente experimenta, a gente encontra pessoas diferentes, a gente encontra histórias diferentes. A rua é maravilhoso, né? Na rua que a gente descobre um monte de coisa. E dentro do shopping, não. O shopping tem uma série de regras, né? Tem um modelo que já não é o modelo que eu acredito enquanto negócio, né? Então foi um desafio, sim, sair da rua. Não sair porque a gente nunca saiu, a gente continua na rua. Mas trazer a rua, trazer o conceito rua para dentro do shopping. E com certeza a gente conseguiu alcançar o objetivo por conta do mix de marcas que a gente criou. Porque a gente já vivenciava a rua, já experimentava as marcas, e aí foi feita uma curadoria, né? A gente fez uma seleção de quais marcas se conectavam mais com o negócio e trouxemos essas marcas para dentro do shopping. Então, essa construção é, de fato, uma construção coletiva, porque são essas marcas que dão a cara do meu negócio, né? Você é uma gestora de projetos criativos, tem essa pegada também da loja colaborativa, que não deixa de ser um modelo criativo de negócio também. Como é que você avalia esse modelo de negócio criativo, seja a loja colaborativa ou seus próprios projetos criativos, nesse contexto econômico atual? A gente vê muitas lojas fechando, não é? Lojas, principalmente pequenas lojas, pequenos negócios, não sobrevivem mais do que 2 anos. Tem dados do Sebrae que revelam isso. Você acha que essa gestão criativa é uma alternativa, é uma opção para sobreviver mais nesse mercado hoje? Eu acredito sim, Jeff, que a gente está num momento um momento político mesmo, econômico e político,
onde iniciativas como essa, né, de negócios criativos, eles estão assim, ó, decolando, porque os modelos defasados, eles estão enfrentando dificuldades que são dificuldades normais, tradicionais, e que, às vezes, os gestores são muito engessados na forma de pensar. Então, você fica naquela situação ali que você não consegue sair dali, né? Além de todas as questões externas de política e econômica, como eu falei. Então, a gente vem numa contramão. É importante a gente valorizar e reconhecer isso, que os negócios criativos vêm numa contramão. Enquanto tem um monte de empresa fechando, a gente está abrindo. Né? A gente está abrindo novos negócios, abrindo novas oportunidades, a gente está fazendo... Mas também por quê? Porque o mercado está mais aberto para isso. Né? A questão da humanização dos processos, a questão de você poder conhecer a história da pessoa que está criando aquele produto. Né? Então, tudo isso estimula uma forma de consumo diferente. E eu acredito também que o consumo está diferente, né? As pessoas estão com um consumo diferente já, graças a Deus. Exatamente. Você está falando do consumidor, do cliente, não é? Sim. E isso faz com que o empreendedor repense o próprio negócio também, não é verdade? Muito. Hoje, por exemplo, a questão do propósito. Sim. Propósito nas empresas, não é? E não estou falando do propósito que é o de buscar lucro. Sim. Que, Não. penso eu, sempre foi o que move o seu coração, Exatamente. né? O que faz o seu coração palpitar. Tudo bem que o lucro é importante, dinheiro todo mundo Sim. gosta, mas aquele modelo de que lucro é o objetivo de qualquer negócio. Esses dias eu ouvi exatamente de uma empresária essa frase, que é uma frase perpetuada aí ao longo dos tempos, não é? O negócio tem como objetivo o lucro. O lucro é importante. Agora, mais do que o lucro, o propósito, e propósito que até pode ser também você ter um resultado positivo, Sim. mas propósito que se identifique com algo muito maior do que simplesmente ter um resultado né? financeiro satisfatório, não é? Essa busca do propósito, você acha importante? E como que os empreendedores, os empresários podem identificar que propósito é esse que a empresa deles pode ter também? Eu costumo dizer que eu acho que o empreendedor, o gestor, ele precisa buscar essa resposta dentro dele mesmo, né? O que é que faz o meu negócio movimentar, né? O que me movimenta? Acho que primeiro a gente tem que fazer uma viagem mesmo dentro da gente para descobrir o que é que faz bem a gente, o que é que a gente acredita, o que é que a gente se conecta, né? Porque a partir disso aí, você vai encontrar o seu propósito. E eu de fato acho que a grana ela é consequência, sabe? Dentro nesses 15 anos aí de trajetória, eu já me envolvi em muitas situações de risco. Graças a essas situações de risco e de perder dinheiro também, que eu já não tinha e que eu perdia, eu trago isso como aprendizado, né? Porque a gente precisa, para empreender, a gente sabe que a gente está correndo risco mesmo, não tem jeito, o tempo todo. Então, é uma construção de risco e que se você também aproveitar os riscos para tirar um aprendizado, a gente segue uma trajetória mais consciente, né? Eu acho que os gestores e os empreendedores precisam buscar o propósito dentro de si e ter muita consciência, porque o risco ele não vai deixar de acontecer. Eu estou empreendendo há muitos anos e continuo arriscando e continuo errando aqui, acertando ali. Eu acho que faz parte mesmo do crescimento. E a partir da identificação desse propósito, uma conexão maior com o mercado consumidor em geral, com os clientes. Você falou que hoje tem uma mudança muito perceptível, não é? Entre os consumidores. Quais mudanças que você destacaria como mais evidentes? Então, eu acho que o consumidor ele está em busca de conhecer melhor aquilo que ele está comprando. Ele não quer comprar só por comprar. Eu acho que ele busca, lógico, ele tem um objeto de desejo, alguma coisa que ele deseja, mas quando um cliente entra lá na Coreto, por exemplo, quando ele entra, ele fica assim, tipo, meu Deus, o que é isso aqui? Porque assim, parece uma loja de departamento, só que uma loja de departamento de criatividade. Porque o grafite, o colorido, então assim, tudo estrategicamente é pensado para criar uma sensação de impacto quando a pessoa entra na loja. E dessa maneira, ele entra na loja não para comprar, ele entra para experimentar, para vivenciar,
para conhecer. E aí nessa ele vai sendo envolvido numa atmosfera cheia de propósito, com várias histórias de marcas diferentes. E quando ele sai de lá, ele leva não só um produto, mas ele leva um monte de história que ele guarda. E quando ele precisa novamente experimentar isso de novo, ele lembra e volta para encontrar com a gente. Eu fico imaginando como é que a gestão da criatividade pode impactar de uma forma positiva nas organizações em geral. Organizações que não lidam necessariamente com a criatividade como produto fim, mas nos seus processos, enfim. Mas esse papo vai ficar para depois. Para o próximo bloco, a gente volta já já. Leo Berman conversando conosco aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta, a nossa convidada, a gestora de projetos criativos, Lídice Berman, que eu prefiro chamar de Leo Berman. Leo, a gente vive hoje um novo paradigma, né? Se no passado, antes dessas novas tecnologias, dessas ferramentas de comunicação, a instituição era o grande protagonista no mercado, ditava as normas, as regras e os indivíduos tinham que se adequar a essa realidade. Não que isso ainda não ocorra, mas hoje tem a figura do indivíduo que ganhou um protagonismo inimaginável, né? Até algum tempo atrás, né? Hoje você é capaz até de comprometer a reputação de uma empresa com um simples post numa rede social. Verdade. Enfim, o indivíduo, ele acabou ganhando esse protagonismo. Como é que você que lida com a criatividade, como é que a criatividade ou a gestão da criatividade pode ajudar essas empresas que ainda estão com o pé no passado e não se adequaram a essa nova realidade em que todos acabam tendo uma participação muito relevante na própria história da organização? Eu acho que as empresas precisam buscar profissionais que se conectem com o propósito da sua empresa, né? Porque hoje o indivíduo, ele realmente... Eu acho que é por isso que tem tanta gente empreendendo no mundo, né? Porque as pessoas estão cada vez mais acreditando, né, na sua história, nos seus sonhos. E tem muitas histórias interessantíssimas de empreendedores. E as empresas precisam ter profissionais, né, humanos, precisam ter profissionais que estejam conectados com o propósito da empresa e que consigam tratar das situações, até uma crise, como você falou, um post. A gente sabe hoje em dia que empresas grandes se veem em situações complicadíssimas por conta de um comentário ou de uma experiência negativa que um consumidor teve. E eu acredito muito que essa forma mais humana da empresa tratar o consumidor é o que aproxima, né, o cliente, o consumidor da gestão da empresa. Você acha que é um movimento evidente hoje, ou ainda tem você que lida com o empreendedorismo, está sempre em contato com pessoas diferentes? Você certamente deve estar tendo muito mais contato com pessoas que têm essa mesma pegada, mas você encontra dificuldade, às vezes, para disseminar uma ideia, para plantar uma nova, enfim, uma ideia diferente por conta desse modelo ainda antigo, velho? Eu li agora recente uma coisa falando assim, as pessoas sempre vão te julgar por você fazer algo diferente, né? As pessoas sempre vão, às vezes, tentar desmerecer o seu trabalho porque você faz algo diferente. Então, assim, dentro da minha trajetória, eu vivenciei muitas situações onde as pessoas falavam, não esperavam eu acabar de falar e falavam, essa menina é maluca, que ideia é essa e tal. Então, eu acredito, sim, que a humanização das pessoas e das ideias, elas estão no melhor caminho e a gente está num momento muito apropriado para isso. Que as empresas que ainda se utilizam de métodos tradicionais possam abrir as suas cabeças e se conectar com pessoas que estão aí a fim de fazer algo diferente para dentro da gestão, né? Porque eu acho que esse realmente é o caminho. Lídice, e a Lídice Berman daqui para frente? Eu fico pensando, poxa, você acumula uma experiência legal
no gerenciamento de projetos criativos, produção de shows. Fico pensando, deve ter um tanto de gente batendo na sua porta. Ah, abra um negócio aqui em Aracaju, venha também para São Paulo. Tudo bem, acho que não deixa de ser uma nova chance, uma nova oportunidade que talvez esteja surgindo, mas você acumula uma experiência muito grande já nessa área. Esse capital humano não é algo também que possa ser disseminado para outras leads surgirem por aí? Sim. Hoje eu acredito na multiplicação, né, desse conhecimento. Na verdade, é da minha personalidade, né? Eu sou muito comunicativa, eu falo, eu gosto eu sempre tive esse perfil de conectar pessoas diferentes. Quando eu vi, eu já tinha juntado um monte de gente diferente que, por alguma razão, eles estavam ali conectados e um novo negócio estava surgindo ali, ou uma nova parceria. Então, hoje o que eu quero é pegar esse capital criativo humano, continuar compartilhando com outras pessoas, para que essas pessoas se inspirem na minha história e em tantas outras histórias maravilhosas de criatividade que tem por aí, no Brasil, no mundo afora, e que essas pessoas continuem gerando negócios criativos, porque aí com certeza o mercado vai estar maravilhoso e sustentável para nós todos, né? Isso significa que não tem novos projetos, novos eventos engatilhados, não? Não, sempre tem. Sempre tem, né? Continuamos com os projetos de ocupação de rua, né? Continuamos desenvolvendo projetos conectados com esse propósito de desconsumo, de consumo consciente, como o Brechó Park, que foi uma inovação que eu viajei e lá em Cascais a gente teve a experiência de vivenciar a comercialização dos usados na bagageira do carro. E aí, quando eu voltei de lá, eu falei, meu Deus, como é que pode? A gente não tem isso aqui, né? E aí, em 2 meses que eu voltei de viagem, eu já estava fazendo lá no comércio o Brechó Park, que é o incentivo, né? O estímulo ao consumo, né, dos artigos de segunda mão. Então, assim, os projetos, eles não vão parar nunca, porque no dia que parar é porque alguma coisa está errada. Faz parte, né? Desse projeto todo seu que vem sendo já gestado aí já há muitos anos. Agora, você está se colocando à disposição de também disseminar esse capital humano. Figuras que estejam nos assistindo, super afim de eu também quero despertar esse meu tino criativo, esse empreendedorismo criativo. Como é que podem chegar até você? Então, as minhas redes sociais, né? Eu tenho me comunicado muito legal com as minhas redes sociais, é o @LilBerman. Lá eu compartilho muito, né, a minha experiência, o meu lifestyle, os meus negócios, né? E se você tiver afim de empreender, chega para cá que a gente tem muita coisa para trocar, com certeza. Legal, Lidice, muito obrigado. Obrigada a você. Parabéns. Certamente inspira muitas pessoas. É muito legal a gente perceber que figuras estão na contramão do que muita gente pensa, muita gente ali muito mais preocupado em ter o negócio dando certo, aquele lucro imediato, e não consegue. A gente vê que tantas empresas fecham no mercado. É verdade. E você está dando exemplos que, poxa, peraí, a coisa pode dar certo sim, desde que a gente tenha uma sacada diferente, uma lucidez diferente para o próprio negócio, dando um valor diferente ao próprio negócio, com propósito, com criatividade. E com muito amor, né? Porque se a gente não tiver amor para fazer as coisas... Tem que fazer aquilo que gosta, né? É, sempre, sempre. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Lidice Berman, Lil Berman, conversando conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até a próxima. Tchau, tchau.